A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar na casa. Me sinto em casa. E quando o pastor Rodolfo ele fala sobre mensagem de renovo, eu acredito nisso, sabe? Porque eu sou alguém inconformado. Inconformado quando me encontro num automático. Inconformado quando eu me encontro fazendo a mesma coisa todas as vezes. Inconformado quando eu vejo nós como povo de Deus sem buscar esse renovo que vem do alto. Eu acredito que Deus ele tem sim uma palavra, como eu falei no vídeo, uma palavra poderosa para os nossos corações. Eu acredito que se você estiver atento à voz do Espírito Santo, alguns me conhecem e sabem que eu gosto de falar isso. Não são as palavras que entram pelos nossos ouvidos, porque essas geralmente a gente esquece até a sexta-feira. Mas existe uma palavra que penetra no nosso coração. E essa ela divide alma e espírito. Ela divide juntas e medula. E vai tão profundo, a ponto de discernir a intenção do nosso coração. E é para essa palavra que eu acredito que Deus ele tem preparado essa noite. É para essa palavra que o Senhor, Ele te trouxe aqui nesse lugar. Então eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. O mês de aniversário da Igreja do Nazaré na Casa. Eu celebro essa igreja desde o início. E eu estou em todo aniversário aqui. Não para pregar, para celebrar, irmão. Porque como é bom a gente ver a obra do Senhor avançar. Como é bom a gente ver o Espírito Santo de Deus se mover. Trazer avivamento para o nosso meio, para o meio do seu povo. Restaurar, libertar, salvar vidas. E essa casa é uma casa onde o Espírito Santo de Deus tem se movido tremendamente. Então eu creio que coisas maiores ainda o Senhor tem para fazer nesse lugar. Me lembrei um dia desse, pastor Rodolfo. Na primeira vigília da Igreja de Nazaré na Casa, eu estava lá. E Deus ele falou tremendamente ao meu coração a respeito de um tema que naquela época, 4, 5 anos atrás, a gente já vinha buscando muito. E quando eu comecei a orar ali naquele lugar, a buscar ao Senhor e conduzir a igreja em oração intercessória, o Senhor falou ao meu coração de que se a pátria nasceu aqui, em Jaboatão, o avivamento também pode nascer. Se a pátria nasceu, você já sabe disso. Você que é jaboatonense, você sai de Jaboatão, você vê essa frase. Entre Jaboatão, você vê essa frase. Mas eu preciso que você ate no seu coração de que o avivamento, ele pode começar nesse lugar. Ah, mas o pastor Marcos, ele é do Recife, e daí? Eu quero ver o Senhor colocar essa nação em chamas. E não importa onde seja, que o Espírito de Deus, ele se mova nesse lugar. Que vidas sejam tocadas. Que assim como o Espírito de Deus, ele se apoderou de Davi, ele se apodere de mim e de você, amém? Glória a Deus. Isaías, no verso 43, capítulo 43, o verso 18 e 19. Mas antes da gente fazer a leitura, meu irmão, eu amo construir com a igreja aquilo que o Senhor ele quer tratar na vida de cada um de nós. Eu acredito que esse momento em que eu estou aqui para ministrar a mensagem do Senhor, eu na verdade tenho a responsabilidade de preparar o terreno, porque o Espírito de Deus é quem vai ministrar no coração de cada um de nós, amém? Isaías 43, ou na verdade o livro profético de Isaías, assim como outros livros, os profetas maiores, Ezequiel, Jeremias, Isaías, os profetas menores, eles também trazem algo que é muito peculiar. O nosso Deus é um Deus organizado, amém?
Então, de maneira organizada, Deus ele ministra na vida do seu povo desde o Éden. E quando ele ministra na vida do povo, o Senhor ele não quer que a gente viva na escuridão, na ignorância. Por isso, a ministração que Deus ele traz ao nosso coração, ela começa aqui, na nossa mente. E Deus, ele entendendo que nos criou, ele sabe da nossa capacidade de interpretar, a nossa cognição, que é dada por Deus, para que a gente possa ter um entendimento daquilo que está acontecendo na nossa vida pessoal, na nossa vida como comunidade, mas como também na nossa nação. E aí, o que acontece em todos esses livros que eu falei para você? Eles são estruturados. E na estrutura, Deus ele começa usando a vida desses homens para dizer assim, olha, o homem pecou, no Éden também. Porém Deus agiu com misericórdia e ofereceu sacrifício. Mas disse ao homem no Éden que eles iriam precisar suar, sentiriam dores, teria inimizade entre a serpente e a mulher, mas que seria da descendência da mulher que haveria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então o Senhor ele já está trazendo desde o Éden um plano perfeito. E ele continua ministrando a vida de todas aquelas pessoas, porque de lá até o final do Antigo Testamento houve muita dificuldade para o povo de Deus. Eles foram aprisionados, viveram em cativeiro por mais de 400 anos. No livro de Isaías está ali por volta de 200 a 300 anos o que o povo ele já vinha passando, e Deus sempre levantando profetas, juízes, sacerdotes para ministrar e conduzir o seu povo ao entendimento. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então quando Deus ele levanta esses homens para que de maneira sistemática eles comecem a falar para a vida daqueles que estão os dando ouvido, que nessa noite somos nós, ele começa a dizer, olha, houve um período, nesse período houve uma rebelião, dessa rebelião agi com misericórdia, porém teve sentenças, houve consequências, o povo sofreu, viveu por muito tempo em cativeiro, mas que ele traria esperança. Então todo o livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Abacuque, Oséias, Miqueias, ele fala de tudo isso que eu estou falando para você de uma maneira diferente. Claro, eu estou tentando sintetizar, porque temos um tempo aqui, eu quero sim concluir a mensagem com aquilo que Deus ele quer falar no geral ao nosso coração. Mas entenda que se o povo ele se rebelou no início, Deus agiu com misericórdia, mas houve consequências, o povo sofreu. Porém Deus ele é longânimo. E ele começa agora a ministrar para o seu povo, através da vida dos profetas, dizendo assim, olha, ainda que tenha passado problemas, houveram dificuldades, alguns estiveram aprisionados, mas eu tenho esperança para o meu povo. Entende que Isaías, no capítulo 43, o verso 18 e 19, talvez muitos de nós sabem de cor, porque há uns 3 anos atrás, o Senhor tem soprado em canções, em orações e ministrações, a partir dessa palavra. Só que entenda que no livro de Isaías, a esperança ela não começa no capítulo 43, 18 e 19, ela começa no capítulo 40. Você não precisa abrir, porque isso é apenas uma introdução e a gente vai partir para a palavra daquilo que Deus ele quer falar ao nosso coração. Mas o capítulo 40, ele diz o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua tribulação, da sua milícia.
que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e alqueiros, e o que é tesouro será retificado, e os lugares escambrosos aplanados. Deus, ele começa no capítulo 40 dizendo assim: a esperança para você que talvez passou por toda dificuldade, ou muita dificuldade, por talvez escolhas que você fez no passado. E Deus, ele te trouxe aqui dizendo assim: olha, tem esperança. Tem esperança para você que é povo de Deus, para você que confia em Deus e que veio aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus. E continua no 41 dizendo o seguinte, o capítulo 41: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos, conversemos, clamemos juntos. Quando a gente ouve essa passagem aqui, a gente diz assim: olha, para esse povo que estava vivendo ainda, porque aqui a palavra está falando em meio a um cativeiro. Estava dizendo assim: olha, você que está passando, eu vou ser muito redundante aqui. Você que está passando por dificuldade, sabe que sua vida talvez por algumas decisões tenha encontrado barreiras. O Senhor está dizendo assim: eu continuo com os meus ouvidos abertos, eu continuo ouvindo o clamor do meu povo. E o salmista diz mais, ele diz assim: clamei ao Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos e me socorreu. Entende? A esperança continua, meu irmão. No 42 diz o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para gentios. Pessoas que talvez ouviram tanto sobre Jesus, tanto sobre o Evangelho de Cristo, e que nessa noite o Senhor, falo com toda convicção, me trouxe aqui para falar ao teu coração. Sabe o que o Senhor está falando? Ainda que em meio a dificuldades, você possa ter tomado decisões equivocadas lá atrás, eu continuo sendo o mesmo Deus. Ah, pastor, mas que Deus? O Deus que sacrificou o cordeiro e vestiu Adão e Eva. O Deus que ouviu quando Caim disse: Senhor, vão me matar. Ele disse: eu ajo com misericórdia, ainda que as tuas mãos estejam sujas. Continua no 43. Estou falando de esperança, porque há esperança para o perdido. Há esperança para um povo que deposita esperança no Senhor. Há esperança para aquele que clama por justiça. No 43 diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti, visto que fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não tenha medo, porque sou contigo.
trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Sabe, o agosto, posso dizer que é um ano incrível para a Igreja do Nazareno, a casa. É um ano em que no tema é presença, e que na presença de Deus nós também temos confiança. Quando estamos na presença do Senhor, nós temos confiança de que Ele é por nós. Gênesis 3. Adão, onde você está? Eu ouvi que o Senhor estava chegando e eu me escondi porque tive medo. Tive vergonha porque eu estava nu. Porque ele estava em uma condição onde as suas decisões o afastaram do Senhor. Mas entenda que quando há decisões que afastam a humanidade de Deus, é o homem que se esconde, porque Deus, Ele permanece no trono. A sua presença continua fazendo com que toda a estrutura do universo, ela continue firme. Então quando Deus, Ele começa agora escrevendo, desde o capítulo 40, dizendo para um povo que estava passando por dificuldade, talvez, um povo que está escravizado, ele tem vergonha. Um povo que está escravizado, ele tem medo, ele se sente inferior, ele não quer viver assim, dizendo qual é a sua real situação. Mas Deus, quando Ele chega com a sua presença, Ele lança luz para que as trevas se dissipem. Por isso, quando eu começo essa ministração, eu digo a você que Deus, Ele quer falar a partir do teu próprio entendimento. Porque quando nós temos um entendimento renovado, não importa, meu irmão, o que aconteça na nossa vida, nós continuamos buscando ao Senhor, nós continuamos buscando a presença de Deus. Por isso é tempo de nós buscarmos aquele que é a única viva e fiel esperança. A presença do Senhor é o que nos faz avançar. A presença de Deus é o que nos faz prosperar. A presença de Deus é aquilo que nos traz paz. E paz que excede todo entendimento. É paz em meio à guerra e é paz no Egito. Deus é um Deus de paz e esmagará Satanás sobre os vossos pés. Depois de toda essa introdução, eu vou correr, mas Deus vai estar falando com você. O verso 18 diz: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Vocês não estão percebendo ainda? Porém, caminho no deserto e rios em lugares áridos, rios no ermo. E que o Senhor, Ele possa trazer ao nosso coração, desde essa introdução, aquilo que Ele quer de mim e de você. Deus te ama. Talvez seja a nossa primeira ministração ao momento em que nós nos convertemos, porque recebemos tanto amor, ao ponto de também declarar que esse amor é por outros. Deus nos ama e por isso Ele fala ao nosso coração, trazendo ao nosso entendimento clareza, trazendo ao nosso entendimento um direcionamento daquilo que Ele quer que a nossa vida seja, ou como nós devamos nos apresentar diante dEle. O povo, ele estava assim, em um ambiente desagradável. Era um local onde os babilônicos mantinham o povo em cativeiro. Eles eram opressores, predadores, matavam alguns ali por conta do trabalho ou por conta da exaustão do trabalho. Mas entenda que em nome de Jesus, a esperança do Senhor para a nossa vida é uma esperança de libertação completa. A esperança de Deus para a nossa vida é o que Ele está dizendo, que nós não devemos mais olhar para as coisas antigas. Nós não devemos mais viver segundo aquilo que passou, mas ter a esperança na palavra do Senhor por aquilo que Ele tem para o nosso futuro. Eu gosto muito dessa frase que eu também falo bastante, talvez eu já falei aqui.
Sabe que muitas vezes o trabalho de Satanás é lembrar do nosso passado. E nós precisamos trabalhar para lembrá-lo do seu futuro. Se ele diz que nós não somos ninguém, se ele diz que não temos futuro, se ele diz que nós não temos jeito, olha, você não tem chamado, você não serve para o ministério, nós dizemos para ele: o seu futuro é debaixo dos nossos pés. O seu futuro é debaixo dos nossos pés, porque ele nos dará poder e esmagará, como eu disse, Satanás sobre os nossos pés. Entende então porque se a Bíblia ela nos traz, depois de um tempo de cativeiro tremendo, uma esperança, é porque aquele que falou, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos perseverar. É certo que na Babilônia haviam povos, é certo que o povo de Deus estava naquele lugar. Alguns talvez desviaram, começaram a adorar outros ídolos, mas haviam remanescentes. Haviam homens que buscavam a presença de Deus, homens que clamavam para ver a ação de Deus naquele lugar. Então, independente do local em que o Senhor te plantou, independente do local que talvez as circunstâncias ou as necessidades te levaram, ou até mesmo por conta de um contexto familiar você se encontra, Deus te chama nessa noite para mudar o teu foco. Deus quer que nós tenhamos uma nova perspectiva acerca da nossa própria vida. Sabe o que acontece? Deus tem palavras de bênção, palavras de ordem, palavras de esperança ao nosso respeito, mas muitas vezes nós não acreditamos, porque os cenários que nos envolvem, eles são desesperadores e às vezes desesperançosos. Mas Deus tem uma esperança. Por isso, se eu e você mudar o foco e pararmos de olhar para as nossas circunstâncias, parar de, assim como Isaías, no capítulo 43, o verso 18 nos diz: não vos lembreis dos acontecimentos passados. Sabe o que aqui o Senhor ele quer dizer para mim e para você? É de que não importa o que aconteceu ontem, Ele quer a tua vida de agora por diante. Porque se Ele morreu na cruz para conserto, esse conserto ele é poderoso, ele é eficaz e ele é suficiente. Por isso, se eu mudo o meu foco, se eu paro de ter perspectivas enganosas, que o mundo, que as circunstâncias, que o trabalho, que a faculdade, que a minha liderança que está lá fora no trabalho, sabe, professores universitários trazem ao meu respeito, eu começo agora a olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu paro de olhar para a direita, eu paro de olhar para a esquerda, onde eu posso tropeçar e cair, mas eu sigo rumo ao alvo, onde Ele está ali naquele lugar. Mas Deus, eu não estou conseguindo andar, rasteja militar. A gente consegue, se a gente se propor a fazer, ainda que eu não esteja conseguindo vir. Ah, pastor, já faz tanto tempo que eu não consigo vir até uma terça do renovo. Deus quer te renovar hoje, porque se você veio rastejando, esse é o lugar onde Ele, com a sua mão poderosa, Ele te ergue. E o salmista diz mais: com a sua mão esquerda Ele te protege e te envolve. Deus te trouxe, eu não tenho dúvida, mas Ele te chama e me chama para mudar o nosso foco. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, a nossa vida, ela não mudou em 360. Ela mudou em 180. Nós tínhamos um caminho a percorrer, mas depois do foco que nós mudamos e da perspectiva acerca do nosso cotidiano ter mudado, a gente agora vive uma nova vida. A gente agora vive no Senhor e clama e busca, sabe, a sua presença.
Se nós entendemos que não lembrar dos acontecimentos passados nos faz avançar para o futuro que Deus quer para mim e para você. Se eu paro de lembrar, eu não estou dizendo que a gente tem que ter amnésia, eu estou dizendo que a gente não pode estar preso ao que aconteceu. O que aconteceu no passado não pode me trazer remorso, porque eu já sou um homem arrependido, e se eu sou arrependido, eu sou Jacó de Deus, eu sou Israel de Deus, então eu sou remido pelo sangue do Cordeiro, e isso é suficiente para trazer uma transformação na minha e na tua vida, e agora mudar as nossas expectativas, mudar também as nossas perspectivas. É uma lente que a partir do momento que nós colocamos, nós começamos a ver agora aquilo que Deus quer que de fato a gente veja. É parar de olhar de maneira natural para os desafios da nossa vida e começar agora a olhar de maneira espiritual, dizendo: eu não consigo vencer, mas o Senhor dos exércitos, aquele que vai adiante de mim, Ele já me deu vitória. Sabe quando o exército do Senhor e o seu povo, conduzido por Josué, eles se deparam diante de uma muralha. O capítulo 6, o verso 1, diz que Josué escrevendo, ele diz: a muralha era muito forte. Ninguém conseguia entrar e sair, porque os ferrolhos estavam muito bem trancados. Então Deus, ele começa ali agora a falar para a vida de Josué: pare de olhar com os seus olhos e comece a olhar com os olhos espirituais. E no verso 2, Josué começa a dizer assim: mas o Senhor disse: vê, entrego essa cidade, os seus homens de guerra e todos os seus reis, para que você e o meu povo possam viver em segurança. Então não é por conta da impossibilidade, porque o Deus do impossível é o nosso Deus. Não é por conta dos desafios, porque se estamos indo diante do Senhor, na verdade, o Senhor está indo diante de nós, a vitória ela é certa. Sabe, as batalhas de alguns filhos que talvez estão caminhando lá fora e vivendo uma vida desregrada, essa vitória ela é decretada pelo Senhor. Nós devemos apenas começar a olhar com um foco diferente. Talvez o meu filho ou o seu filho não esteja aqui. Talvez o meu filho, a minha filha, a sua filha não esteja nesse lugar. Mas eu digo a você que onde ele estiver, a presença do Senhor estará. Então por isso a gente precisa olhar de uma maneira diferente. Porque Salmos, no capítulo 139, diz que como poderemos nós fugir da presença do Senhor? Se estamos nos mais profundos abismos, ali o Senhor está. Se estamos no mais alto céu, ali a presença do Senhor também está. Por isso a perspectiva precisa ser outra, porque nós, como povo de Deus, não andamos pela vista, vivemos pela fé. E a fé é o firme fundamento de coisas que nós não vemos. Então não é natural. É coisas que nós esperamos, porque a perspectiva é totalmente espiritual. Deus levanta Isaías. O povo estava ali sendo maltratado. E ele diz: eu vou tirar vocês desse lugar. Vocês irão sair desse lugar. Irão cantar cantos de júbilo nesse lugar. O povo ainda passou um grande tempo ali, mas aqueles que confiavam, criam e ainda que vivendo tempos difíceis, viviam com a paz que excede todo entendimento. Não vos lembreis dos acontecimentos passados. Passado nos traz vergonha, descrença, limitações. Erramos em algumas decisões. Sim, nós nos precipitamos. Talvez ficamos presos a muitas condenações. Mas a partir do momento que nós reconhecemos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem considere os fatos antigos. Sabe o que o Senhor está falando para o seu povo? Fato
Foi algo que aconteceu. Ninguém muda. Ninguém pode mudar. É fato que a presença do Senhor está aqui. Ninguém pode mudar. Nem as mentiras de Satanás para minha mente e para a tua mente. A respeito de qualquer performance, como o pastor Rodolfo pregou aqui nessa noite. Orou aqui nessa noite. A presença de Deus está aqui. Porque a sua palavra nos garante. E isso é um fato. É fato que talvez a gente pode ter errado. É fato que talvez a gente pode ter decepcionado o Senhor. É fato que talvez alguns aqui possam estar caminhando longe da presença de Deus. Mas Ele diz, não se apeguem ao fato antigo. Hoje é dia de coisa nova. Hoje é terça do renovo. Deus quer te renovar. Ele quer renovar a tua esperança. Ele quer renovar a tua confiança. O Senhor quer renovar a tua esperança nele. Por isso nós precisamos nos mover em direção à presença do Senhor. Porque Ele já venceu. Porque Ele te resgatou. Porque se você está aqui, Deus te trouxe para esse lugar. Não importa quais foram as lutas, que é possível que elas tenham sido hoje. Mas se você está aqui, receba renovo do Senhor. Receba renovo de Deus. Seja no trabalho, seja na escola, jovens e adolescentes. Seja na faculdade, curso, não importa. O fato antigo, a gente não se apega. Mas a esperança do futuro nós temos. Cristo Jesus, a esperança da glória. Cristo Jesus, a esperança da glória. E se isso não nos renovar, precisamos buscar mais a sua presença. É suficiente ouvir de Deus. Eles serão o meu povo e eles serão o seu Deus. E nós seremos o seu Deus, como diz Jeremias no capítulo 32, o verso 31 e 32, perdão. Deus nos chama e com essa mensagem, Ele além de querer que nós mudemos as nossas perspectivas, o Senhor também, Ele nos pede que tenhamos clareza. Tenhamos clareza porque Ele disse que está realizando uma nova obra. Essa obra ela já está acontecendo. Será que a gente não está percebendo? Não estamos percebendo que Deus está dando livramento. A gente não está percebendo que é nas pequenas coisas do nosso ordinário que Deus Ele opera de maneira extraordinária. Não estamos percebendo de que Deus Ele está nos usando para a vida de outras pessoas. Ainda que a gente tenha medo ou às vezes vergonha, muitas vezes, de abrir a nossa boca. Eu estou falando agora aqui de limitações pessoais e isso é natural. Não se envergonhe disso. Porque o mínimo que você faz para outros, fazendo para Deus, a obra do Senhor está acontecendo. A multiforme graça de Deus está alcançando vidas. Por isso Ele nos chama para ter clareza. Eis que realizo uma nova obra. Eis que estou a realizar. E ela já está acontecendo. Estamos percebendo os acontecimentos de Deus na nossa vida. Estamos percebendo os acontecimentos de Deus através da nossa vida. Porque Ele está fazendo. E eu não tenho dúvida. Porque dele é o querer e o efetuar. Porque dele é a obra. Dele é a justiça para os que estão injustiçados. Ele está fazendo. A gente só talvez não está percebendo. Por isso Ele está dizendo assim, abra os seus olhos. Tenha clareza, mude o foco, tenha nova perspectiva. Você agora está vendo na direção que Deus quer. Agora você precisa ter clareza naquilo que Ele está executando. Deus está operando milagres, prodígios e maravilhas. Pessoas estão sendo alcançadas por conta do nosso testemunho calado. Pessoas estão sendo tocadas por uma adoração silenciosa. Pessoas estão sendo curadas, não pela unção de cura que eu tenho,
mas pelo amor do Senhor derramado no meu coração, pelo amor do Senhor derramado no seu coração, e tem transbordado para a vida daqueles que viveram por muito tempo, talvez, longe dos caminhos do Senhor, mas quando olha para mim e para você, diz assim: eis que eu vejo um verdadeiro israelita, eis que eu vejo um verdadeiro filho de Deus, alguém que ama a obra e ama o Senhor, e por isso age como o Senhor age, ama como o Senhor ama, estende a mão como o Senhor estende. Você tem sido um instrumento de Deus. Acredito que, se você crê, isso está te renovando. Se você crê, isso está te tirando do banco, para começar a ir ali na frente no domingo, os 2 cultos agora, aleluia, 2 cultos para a glória de Deus, e você ser aquele que dá um abraço, o mesmo abraço que Paulo deu em Eutico. São abraços que trazem vida. Ah, pastor, mas eu não canto, eu não danço, eu não ministro. Mas se você abraça com unção, você traz renovação. Se você abraça com unção, você pode trazer ali salvação. A história de um homem, juiz de uma pequena cidade, é convidado para um evento, uma solenidade na igreja. E ele chega naquela igreja e ao final do culto, eu estou diminuindo aqui a conversa, mas ao final do culto ele entrega a vida para Jesus. O pastor estava ali se esgoelando, estudou um bocado, porque sabia que o juiz ia estar naquele lugar. E ele disse: agora eu quero que Deus fale através da minha vida para esse juiz. E ele ali pregando, ele deu tudo de si. O juiz entrega a vida para Jesus. E depois ele sai para comer com o juiz. E ele diz: em que parte Deus falou com você na mensagem? O juiz disse assim: eu não ouvi a mensagem, porque lá fora eu recebi um abraço que queimou o meu coração. E quando o Senhor, pastor, disse: quem quer entregar a vida para Jesus? Eu fui o primeiro a levantar a mão, porque eu acreditei que o Jesus que aquela menina que me deu um abraço servia, era o Jesus que eu queria servir também. Por isso tenha clareza, porque Deus está fazendo. Talvez você não esteja percebendo, mas é hora de começar a pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu sei que Tu está usando a vida do pastor, eu sei que Tu está usando a vida do ministro de louvor, eu sei que Tu está usando o pessoal da mídia, da coreografia. Você está precisando ser renovado para servir ao Senhor. Então receba o renovo de Deus, levante-se da sua cadeira e glorifique ao nome do Senhor. Glorifique ao nome do Senhor através da sua vida, porque Ele, através do Espírito Santo, pode tocar muitas outras vidas. Muitas outras vidas. Realizo coisas novas. Será que você não está percebendo? Não está percebendo que é na perseverança das doutrinas dos apóstolos, é na comunhão, no partir do pão e na oração, é quando você tem compaixão e generosidade, é quando você está preocupado com o irmão que não veio para o culto de hoje, que Deus acrescenta vidas que vão sendo salvas. Porque quando o corpo, ele mútuo, ele começa a se preocupar com a vida do membro, dificilmente teremos membros defeituosos. Dificilmente teremos pessoas que estão fracas nas suas emoções, no seu físico e no seu espírito. Atos 2 diz que Deus, Ele começava ali a se mover por conta de uma igreja que se movia. O Espírito Santo, Ele começava a se mover quando o pão era partido na comunhão do primeiro domingo, mas também quando o pão era partido na casa e era levado para a comunhão na mesa. Ei, igreja, renovo do Senhor é a igreja neotestamentária. Renovo do Senhor é fazermos aquele modelo de igreja do Novo Testamento, para que as nossas vidas sejam instrumentos para outras vidas. Por isso, se nós mudarmos, igreja, o nosso foco e a nossa perspectiva, se nós tivermos
Se nós tivermos, oh aleluia, que essa água é ungida. Se nós tivermos clareza no que Deus está fazendo, nenhum de nós se perderá. Nenhum de nós se perderá, sabe por quê? Porque o caminho no ermo e o rio nos lugares áridos é o Senhor Jesus Cristo. E se eu e você olharmos atentamente para o que Deus está operando através de Jesus na cruz, nenhum de nós irá se perder, mas antes iremos fortalecer uns aos outros e iremos ganhar esse bairro, iremos ganhar essa cidade, iremos ganhar essa nação, porque se a nação começou aqui, o avivamento também pode começar. Devemos receber do Senhor o renovo, porque é dele o renovo para as nossas vidas. É mais do que dons, irmãos. É muito mais do que uma unção visível. É a igreja que permanece de pé há 2025 anos, sentando nas mesas, se preocupando uns com os outros, sabendo que Deus está operando, ainda que não saia fogo nem fumaça dos meus olhos, ainda que a minha boca não fale em outras línguas, mas se tiver amor, de nada teremos falta. Se tiver amor, de nada teremos falta. E ainda que falemos as línguas dos homens e dos anjos, se tivermos Jesus, nada nos faltará. Buscar o primeiro lugar o reino de Deus, buscar a Cristo, a esperança da glória. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque o Espírito Santo que me capacita e te capacita a ser estepe para a vida do outro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é entender que se quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua própria cruz e siga o Mestre. Negar-se a si mesmo, caminhar com desconfortos, às vezes infortúnios, sem R$1 para chamar de meu dinheiro, com poucos amigos ao redor, com poucas possibilidades ao nosso alcance. Mas se eu tenho Jesus, de nada terei falta. Fica de pé em nome de Jesus. Porque o que Deus Ele quer falar, o que Ele está falando para o meu e para o teu coração, querido, é de que devemos renovar aqui. Porque o renovo vem daqui. Vem do alto, mas a porta é aqui, ó. O meu é um cocão, é fácil. Quando vem do alto, vem fácil. Mas a gente precisa ter disposição para ouvir a voz de Deus. E quando a gente não ouvir, a gente continuar o plano naquilo que a gente ouviu antes. Jesus é a esperança da glória, amém? Para mim, para a tua vida, sim. Então Ele é aquele que nós devemos buscar a sua presença. Se Jesus é a esperança para nós, dele é o renovo para a minha alma e para a sua alma. Devemos estar em comunhão, buscar nos nossos irmãos o fortalecimento, sim. Mas quando eu estou buscando a presença, quando você está buscando a presença, a gente é como igreja, uma bomba para o inferno. Não sou igreja só, mas com você nós somos. Sozinho no meu quarto eu sou templo, e o Espírito Santo habita, e Ele se move. Mas quando nós somos igreja, nós somos fortalecidos. Quando nós estamos em unidade, nós somos fortalecidos. Quando estamos no GR, a nossa vida é transformada.
quando nós estamos como igreja, alinhado, caminhando na mesma direção, marchando para o mesmo objetivo e o mesmo propósito. Salmos 133, o verso 3, diz que é ali o Senhor determina a sua bênção. Quer ser abençoado, igreja? Tenha comunhão. Quer ser renovado? Busque a presença de Deus. Iremos aqui agora adorar o Senhor, mas eu preciso te fazer um convite como igreja, porque estamos nesse ambiente e há um fato de que a presença de Deus está, e Ele está tratando a minha e a tua vida, o meu intelecto, o teu intelecto. Não vivemos mais dos acontecimentos passados, nós vivemos de hoje por diante. Pastor, eu estou fraco. Não, estava, porque hoje você recebeu uma palavra do alto para avançar sem retroceder, porque nós não somos dos que retrocedem, mas seguimos ao alvo. Então eu quero hoje, nessa hora, como igreja, te convidar a vir para esse altar, sabe, para buscar mais do direcionamento do Senhor. Você ouviu a voz do Espírito Santo, e esse momento é o momento em que você, no altar do Senhor, você diz: Pai, muda o meu foco se necessário. Eu quero ter outras perspectivas. Eu não vivo uma vida de ameaça, mas uma vida de esperança. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor me dê clareza para os objetivos que o Senhor me plantou nesse lugar, porque eu preciso dar fruto, e dar fruto pode ser dar um abraço. E nessa noite, em nome de Jesus, você possa estar aqui. Porque o terceiro ponto da mensagem de hoje é: comprometa-se em seguir ao Mestre. Se Ele pôs o rio no ermo, caminho no ermo e rio no deserto, Ele não colocou aquilo à toa. É uma promessa para que o seu povo continue avançando, para o seu povo continuar marchando. Não olhar para lá para trás quando o Egito vem com os exércitos e o faraó, mas o Senhor diz: diga ao povo que avance, diga ao povo que marche. Então que você possa sair do seu lugar nessa noite e marchar para a presença daquele que restaura, que renova, que traz renovo, que traz nova vida, novos direcionamentos para a sua vida, em nome de Jesus.